permitir o culto de louvor, adoração, ministração da palavra, enfim, termos um momento de meditação e de aconchego espiritual. Portanto, meus queridos, vamos continuar orando pelos amados irmãos, por quem sempre oramos, orando pelo nosso país, para que os governantes eles saibam conduzir esta nação, orando pelas equipes de saúde, pelos profissionais da saúde, para que Deus dê a eles força e sabedoria no tratamento das pessoas afetadas pelo coronavírus. Nesta oração que vamos fazer, peço aos irmãos que orem pela minha sobrinha, a Renata. Ela está na CTI, na UTI de um hospital em João Pessoa, e como todo mundo sabe, quem está numa UTI não é um estado muito agradável. Apesar dela ser de idade jovem ainda, 36 anos, mas ela precisa das nossas orações para que ela se recupere, né, desse estado de infecção tão terrível que é o coronavírus. Então, queridos, vamos orar, iniciando esse trabalho. Nosso Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos pela tua bondade e misericórdia e pela oportunidade, Senhor, que temos de mais uma vez louvarmos o teu nome e pregarmos a tua santa e poderosa palavra. Te pedimos a tua bênção por esta nação, pelos governantes, pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Te pedimos, ó Deus, pelas equipes de saúde, profissionais de saúde, dos médicos até pessoal de apoio em todas as unidades de saúde deste país. Te pedimos a tua bênção. Abençoe minha filha, guarde ali João Pessoa, Senhor, a Camila, guarde livre do mal. Te pedimos a tua bênção, Senhor, pela minha sobrinha, a tua intervenção soberana e poderosa, para que possamos vê-la recuperada, Senhor, e o teu nome ser assim cada vez mais glorificado. Ajude todo o teu povo, receba nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor, e ministre em nossos corações a tua palavra. É o que te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, amados, com o hino de número 332. Para o céu eu vou embora por nublado, o caminho às vezes espinhoso está. Jesus, meu mestre, sempre bem guiado, em seus passos sigo até que chegue lá. Aleluia, pro céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre Jesus me guiará. Para o céu eu vou ainda que lutando contra tentações que surgem ante mim. Sob o sangue de Jesus me abrigando, escondido e bem seguro estou assim. Aleluia, no céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre Jesus me guiará. Para o céu eu vou embora, muito cansado, e amigos velhos voltem-se para trás. E sigo com o Senhor
aproximando, sempre Jesus me guiará. Para o céu eu vou alegre caminhando, breve ficará a peregrinação. Se cansado neste mundo vou andando, eu repousarei na divina mansão. Aleluia, pro céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou aproximando, sempre Jesus me guiará. Glória a Deus. Meus amados, a nossa mensagem, né? O resumo do Evangelho. Para que nós somos crentes? Por que nós fomos salvos? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança, amados, é o céu. Isto está desde o Velho Testamento e principalmente no Novo, né? Principalmente no Novo Testamento, onde nos 27 livros, apenas 3 não falam da volta de Jesus. Então é um assunto extremamente pertinente, atual, e precisamos divulgar. Para o céu é que nós estamos indo. O mundo pode ignorar, isso pode parecer politicamente incorreto, do ponto de vista de alguns, falar isso. Isso pode ser para alguns até escape, chamado de escapismo, não é? Mas a questão é que a nossa esperança, ela está de pé, o céu de glória, né? É morar com o Senhor Jesus. E aí estão os sinais que comprovam a proximidade deste evento, que será o arrebatamento da igreja. Vamos ler a palavra de Deus. Nós hoje vamos tratar um pouco de um assunto muito interessante na Bíblia, que é deserto. Estamos no meio de um deserto. Deserto é lugar de desafio, é lugar de ouvir a Deus, é lugar de tratamento da alma, e vocês vão ver pela palavra que foi o lugar para onde Deus permitiu, levou alguns, né? Outros foram de livre e espontânea vontade, né? E todos nós passamos por desertos. Isto é uma metáfora para dizer e explicar o momento difícil que estamos passando. Quem não está no deserto nestes dias? Todos estamos, né? Todos estamos. Até tem quem diga que todos estamos no mesmo barco numa tempestade. Eu diria um pouquinho diferente. Todos estamos numa tempestade, em barcos diferentes. Alguns estão em barcos muito suntuosos, né? Muito providos. Outros estão em barcos pequenos, difíceis, né? Daí vem até muitas questões com relação a isso, mas é verdade que todos estamos na mesma tempestade. Estamos no deserto. Mas você vai ver o que é que Deus vai dizer para nós nesta noite. Vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 2. Deuteronômio, capítulo de número 2. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. É uma repetição. Moisés, antes de morrer, ele repete todos os mandamentos. Ele faz um histórico, capítulos 1 e 2, né? Todos os textos de Deuteronômio, eles falam, né? Moisés trazendo a memória de Israel, aquilo que eles passaram no deserto, e a mão de Deus poderosa e soberana, guiando eles pelo deserto. Vamos ler o versículo 7. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Amém, amados?
Então, assim como Israel peregrinou durante 40 anos no deserto, nós estamos há mais tempo, toda a nossa vida, neste deserto do mundo, peregrinando para chegar na Canaã celestial. Mas olha, desde então, né, desde os tempos do Antigo Testamento, desde os tempos de saída do Egito para Canaã, olha só o que Deus prometeu, o que Deus comprovou que fez. O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. É preciso agora crermos, confiarmos de que Deus estará fazendo e está fazendo o mesmo conosco neste deserto que estamos passando. Então, amados, que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude nesta noite meditarmos na sua doce e preciosa palavra. Vamos ouvir nossa irmã Leni, bronzeada, minha esposa, louvar a Deus com os seus hinos, depois daremos continuidade à ministração da palavra. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor nesta noite. Agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos concedido, né? Por tudo que Ele está fazendo e que vai fazer. Então vamos louvar ao Senhor com um hino, que o título dele é Alma Cansada. E Jesus diz em Mateus, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então só Ele pode lhe aliviar. E o segredo é, espera em Deus. Confia somente no seu poder. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Espera em Deus, confia somente no seu poder. Alma cansada, os teus lamentos não resolverão. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Teus momentos trazem tormentos que fazem chorar. Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Oh, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu poder. Amém.
Meus amados, nós louvamos a Deus por tudo. Nós estamos inaugurando um novo equipamento aqui, né? Graças a Deus. Um equipamentozinho de suporte. Graças a Deus por este equipamento. Queridos, o que nós vamos meditar hoje podemos intitular de As Lições do Deserto. O que o deserto tem para nós? Qual é até a utilidade prática dos desertos? Para que serve o deserto? Alguém pode dizer, pode até pensar que o deserto é alguma coisa, é um desequilíbrio da natureza. Alguém pode pensar isso. Mas a existência do deserto, ela é, podemos dizer assim, uma providência de Deus. Faz parte da criação. Né? Faz parte da criação. Não é por acaso que existe desertos. Eu vou dizer para vocês aqui nesta noite. Mas antes eu quero ler para os amados irmãos um pensamento, um texto, né, do reverendo Hernandes Dias Lopes, do livro Prosperando no Deserto. Ele faz uma análise muito interessante sobre a crise. Quem está no deserto está em crise, está passando por uma crise. Então veja, pense nisso, medite nestas palavras que foram escritas por um servo de Deus e que nos traz uma profunda reflexão. A crise é uma encruzilhada, uma bifurcação na rota da vida. Podemos fazer delas uma porta para os horizontes largos do triunfo, ou podemos descer através dela aos vales mais sombrios do fracasso. A crise pode ser a porta da esperança ou o calabouço do desespero. A crise eleva alguns e abate outros. A diferença entre o vencedor e o perdedor não está na crise, mas em como cada um a enfrenta. A grandeza de um homem está no fato de que, quando todos estão colocando o pé na estrada do fracasso, ele vislumbra o chão do progresso. O vencedor é um visionário. Ele vê o que ninguém consegue contemplar. Enxerga por sobre os ombros dos gigantes. Quando todos estão mergulhados no problema, ele está contemplando a solução. Então, amados, isso é uma boa reflexão do momento que estamos vivendo. Mas, meu Deus, por que isso? Como é que vai ser o amanhã? Nós já falamos aqui, semana passada, se não me engano, sobre estas preocupações, estas ansiedades que podem nos ocorrer. Então, a crise, ela atinge a todos, e aqui agora está algo inédito, né? Eu estou falando para muita gente que nasceu depois de 1945, a maioria. Desde 1940, 45, nunca se tinha ouvido falar de uma crise de extensão mundial, esta como nós estamos passando. Então, amados, é momento de nós pararmos e meditarmos. O que poderemos fazer no meio desta crise? Qual a solução que temos que tomar? Você aí que está agora pode até estar desempregado. Você que teve o seu negócio, né, a sua empresa prejudicada, fechada esses dias todos. Você aí que não está vendo saída. Então, amados, procure ver aquilo que Deus poderá estar te mostrando no meio desta luta. Ele tem uma saída. Basta você se concentrar, basta você se ligar com Deus, basta você ficar na dependência dele. E aprender o que nós vamos falar nesta noite, basta você ouvir a Deus, porque deserto é lugar de nós ouvirmos a Deus. Isso é incrível, impressionante.
né, maravilhoso o que tem dentro da palavra deserto. Mas eu disse a vocês que nós falaríamos da utilidade do deserto. E aí a gente usa, né, eu lanço mão de um artigo científico. Olha que coisa interessante. Vocês sabem que existe a América do Sul e a África, né? Entre um continente e outro existe o Oceano Atlântico. Vocês sabem que na América do Sul temos a floresta amazônica, né? A região amazônica. E do outro lado do Atlântico, a África e o deserto do Saara. Olha que coisa impressionante que os cientistas descobriram. As areias do deserto, elas são levantadas pelas correntes de ar, atravessam o Oceano Atlântico e caem sobre a Amazônia. E elas são a responsável pelo regime de chuvas da Amazônia. As partículas, elas vão se condensar, elas vão se interagir com as nuvens, a água, né, das nuvens, e vai formar as gotas da chuva. E aí, isso explica a grande precipitação pluviométrica, que é chuva na parte da Amazônia. Isso é o primeiro fato comprovado cientificamente. O segundo fato, as areias do deserto, ela contém nutrientes minerais para as plantas. E o que é que se observa? A floresta amazônica, ela é fértil daquele jeito por causa de, pasmem, milhões de toneladas de fósforo que sai do deserto do Saara, atravessa o Atlântico e cai na América Central e na América do Sul. Olha só, o que os cientistas chegaram a medir, que cientistas da NASA, né, Agência Espacial Americana, todos os anos, 182 milhões de toneladas de terra, de poeira, né, sai da África, atravessa o Atlântico e cai na América Central e na América do Sul. 22 mil toneladas de fósforo, nutriente encontrado nos fertilizantes, eles atravessam. E de onde é que vem? Eles vêm do deserto. Eles vêm do deserto, passam por cima do oceano e caem na região amazônica. Amados, eu fiquei impressionado quando eu vi isso. Porque Deus não faz nada por acaso. Você pode imaginar assim, qualquer coisa da natureza existe uma razão de ser, uma razão de existir. Qualquer animal, qualquer planta, qualquer mineral, qualquer acidente geográfico, existe uma razão de ser. E a Terra tem, né, gelo lá no norte, lá no sul, Polo Norte e Polo Sul. A Terra tem climas tropicais no centro, no Equador. A Terra tem desertos. A Terra tem florestas. A Terra tem climas temperados. Então, amados, todo esse conjunto de coisas, né? A Terra tem água doce. A Terra tem água salgada. E tudo isto foi criado por Deus com uma finalidade. Portanto, o deserto, ele tem esse papel muito importante na vida da floresta amazônica. Eu não sabia disso até alguns meses atrás, quando eu vi um comentário sobre isso e eu fui pesquisar. E isso que eu estou dizendo para vocês está no site da BBC. BBC é aquela companhia de mídia, né, rádio e televisão da Inglaterra. Então não é um site qualquer, certo? Então estou dizendo com base científica. Quem escreveu isso aqui, vou dizer o nome do cientista, né, foi o jornalista Evanildo da Silveira, de São Paulo, e ele escreveu para a BBC, tem aí os dados, não é coisa de ouvir dizer, é provado cientificamente. A NASA tem um satélite que acompanha esta poeira, né, que atravessa o Oceano Atlântico. Isso vem de quê? Do deserto. Então o deserto, lá na Mauritânia, né, no norte da África,
daquele país, que é o país mais ocidental da África, de lá sai essa poeira e vem para o Brasil e para a América Central. Mas, queridos, qual é o significado da palavra deserto, começando pelo hebraico, né? O Velho Testamento, né? O texto onde eu li, Hebreus, aliás, Deuteronômio capítulo 2. Amados, o que significa a palavra deserto e o que Deus tem para falar através dessa palavra? O vocábulo deserto no hebraico é midbar. Olha que coisa interessante, midbar. Cada livro bíblico tem um nome específico que trata do tema daquele livro. Também trata profundamente da mensagem que Deus quer transmitir, né, e deixar para o seu povo. Principalmente os livros do Antigo Testamento, cada nome de livro, ele tem um significado. Né? Você vai ver Gênesis, é o livro do começo, da origem, né? Gênesis, a gênese da coisa, o nascimento da humanidade. Né? E hoje nós vamos falar aqui rapidinho sobre o livro de Números. O livro de Números, em hebraico, o nome do livro de Números, em hebraico, na Bíblia judaica, é Bamidbar, que significa no deserto. Por quê? No primeiro versículo de Números 1:1, diz assim: de onde falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito. Então veja, falou mais o Senhor a Moisés no deserto. Essa palavra, essa expressão no deserto, é em hebraico Bamidbar. Então, o nome do livro de Números para os judeus no Pentateuco não é Números. Números ele foi colocado em função de muitas coisas relativas a censo. Quando o povo de Israel foi contado, né, os nomes de guerra, mais de 600 mil, foi arrolado o nome deles todos, as famílias, as tribos. Houve uma organização, podemos dizer, né, etnográfica do povo, né, das famílias. E aí, por isso, os tradutores deram a esse livro o nome de Números. Mas o nome desse livro no hebraico é No Deserto. No deserto. Muito bem. Então, amados, daqui nós podemos fazer uma análise sobre a importância do deserto. O que é o deserto? É um lugar ermo, é um lugar despovoado, solitário, pouco frequentado, né? É um lugar estéril e desabitado. Então, o deserto é um lugar muito peculiar, diferente de todos os lugares. Em Israel não é diferente. É um local aparentemente hostil, tem animais perigosos. Olha só, no deserto tem cobra, tem escorpião, tem aranha, tem víbora, tem até raposas, né? Isso no deserto lá de Israel e lá no deserto de Saara também. Muito bem. Como é um deserto pedregoso lá em Israel, lá existe até cavernas. E nós vamos ver lá em Elias, né, se protegendo numa caverna. Muito bem. Então, queridos, o deserto é um ambiente completamente hostil, certo? Completamente hostil. Então, quando se está no deserto, está sujeito a desconforto, a perigo. Né? Lá em Israel, durante a seca, não existe água no deserto, água nenhuma. Só durante a estação chuvosa tem alguns riachos, córregos, que correm ali momentaneamente, mas depois seca tudo, tá certo? Muito bem, então o deserto representa a ausência, né? Representa a ausência de conforto. O deserto representa a ausência de paz, enfim, de conforto. Né? O deserto, por si só, é um lugar de ausência de provisão. Não tem planta, não tem comida, não tem animais no deserto.
não tem caça. Então, não se vai caçar no deserto, não se vai pescar no deserto, não se vai colher fruta no deserto. Então, o deserto é um lugar realmente hostil. Interessante notar também que o deserto é o lugar onde existe um absoluto silêncio, né? Absoluto silêncio. E aí, nós podemos, com certeza, neste lugar adverso, neste lugar de silêncio, né? Tirarmos o proveito destas situações. Quem foi para o deserto, e vocês vão ver na Bíblia, pela palavra, que os que foram para o deserto, eles foram ser tratados por Deus, eles foram ser guiados por Deus, e Deus, quando quis, eu vou falar mais adiante, quando quis estabelecer a nação de Israel, quando Deus quis formar a nação, porque era um povo disperso, era um povo sem culto, era um povo sem lei, que vivia no Egito, mas quando Deus quis formar aquela nação, Deus tirou-a do Egito, da terra mais fértil do Egito, e levou ela para onde? Para o deserto. Muitas vezes, o termo deserto é usado também para definir, como já disse, o período de dificuldade, de crise, de angústia na vida, né? Um momento difícil. Muitas pessoas, principalmente os crentes, né? Principalmente nós crentes, e aí eu quero particularizar, principalmente os obreiros da seara. Muitas vezes estamos passando uma luta, né? Para o outro, estou no deserto. Então, amados, qual seria o propósito de Deus para nós quando estamos no deserto? Qual seria o propósito de Deus? Então nós podemos responder isso, amado, de maneira bem fácil, observando o que aconteceu com os personagens da Bíblia, não é? O que é que Deus quer conosco no deserto? Ele quer que nós aprendamos a depender exclusivamente dele. Aprender a depender dele. Eu já ouvi uma expressão, se não me engano, o pastor Zé Carlos pregando, ele falou uma vez uma expressão que eu nunca me esqueço: a escola da dependência de Deus. Todos nós precisamos ir para a escola da dependência de Deus. E o aluno mais famoso, proeminente, e que mais tirou, né, podemos dizer, uma avaliação humana, que teve a melhor avaliação na escola da dependência de Deus, foi Jesus. E nós vamos chegar nele no final desta meditação. Então, amados, existindo silêncio no lugar assim, ermo, isolado, sem falar vida, sem vida, este torna-se um local muito propício para Deus falar conosco. Não tem nada. O que tem no deserto? Silêncio. Não tem planta, não tem água, não tem fruta, não tem animal, né? Não tem caça. Então o que tem? Tem silêncio. E olha só, o deserto é o melhor lugar para Deus falar conosco. Por isso, a palavra deserto, isso aí, né, é que eu quero chamar a atenção dos amados para este aprendizado sobre a palavra no deserto. E eu quero, né, aqui fazer menção à minha sobrinha Késia, lá de Israel. Ela pode estar até me ouvindo agora, né, que ela foi a minha consultora. Eu consultei ela sobre, nós conversávamos no sábado pela internet, e ela falou nesse assunto da palavra no deserto. E eu já estava pensando, né, na meditação, na reflexão sobre o deserto, e ela me mandou essa definição no hebraico. Ela mora em Israel, fala fluentemente o hebraico, e eu já estou aqui constituindo você, Kézia, como a minha consultora do hebraico, né? Então, muito interessante. A palavra deserto, irmãos, em hebraico, que é midbar, significa lugar da palavra. Pois o vocábulo davar, que é palavra, está dentro desta palavra. Então, veja só que coisa interessante. Deserto, dentro da palavra deserto, existe a palavra. E quando alguém era levado ao deserto, nos relatos bíblicos, havia um único propósito: Deus falar especificamente com esta pessoa. Porque a palavra davar específica significa palavra específica, importante e propícia para o momento. Então, deserto
é o lugar da palavra de Deus. Por isso, amados, que agora começa a entender. Por que Deus levou Moisés para o deserto? Por que Deus levou Israel para o deserto? Por que Elias foi para o deserto? E o mais importante, por que Jesus foi para o deserto? Então existe uma razão de ser. Então o deserto é o lugar da palavra de Deus. Ele nos tira das nossas atividades, afazeres, rotina, de tudo que nos preocupa, pois nos isolando, nos colocando num lugar onde devemos ler a consciência, ter a consciência de total dependência, para que possamos ouvir a voz e ouvir a sua davar, ouvir a sua palavra. Então, amados, olha só, no caso de Israel, como é que Deus guardou Israel? De dia, o que é que Deus fez? Ele colocou uma nuvem para 50 graus no deserto. Mas ali havia uma nuvem que deixava o clima temperado. E de noite inverte. De noite é muito frio e não tem onde se abrigar. Então o que é que Deus fez? A coluna de nuvem se tornava uma coluna de fogo para aquecer. Isso era o cuidado de Deus. Isso foi algo físico, irmãos. E o que é que esse cuidado físico de Deus com Israel tem a ver com nós hoje? É porque o mesmo Deus encarnou, desceu em Jesus aqui na terra. E quando ele subiu, ele disse que nós deveríamos pregar o Evangelho, ensinar toda criatura, e Jesus completou dizendo, e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não precisamos de nuvem, obviamente, para nos proteger do sol. Não é que temos hoje uma coluna de fogo à noite para nos proteger do frio, mas temos a presença espiritual, real do Senhor Jesus, e Ele prometeu e mandou algo mais tremendo e maravilhoso ainda. Ele disse, quando eu for, eu mandarei outro Consolador, o Espírito Santo, e quando Ele foi, Ele disse aos discípulos, fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, amados, 10 dias depois, todo dia havendo reunião, numa das reuniões, logo cedo da manhã, às 9 horas, eles estavam orando e veio do sol, do céu, o som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o Jesus ressuscitado, ele antes de subir, ele prometeu a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco, habita em nós e fala através de nós, e nos usa, e nos capacita, e nos dá graça para atravessarmos o deserto desta vida, que não vai durar apenas uma travessia de 40 anos. Pelo menos eu já estou com 64 anos de caminhada neste deserto, e eu espero chegar até o dia do arrebatamento, porque é o dia da vitória, o dia da concretização da esperança da igreja. Então, amados, o livro de Números foi um livro que relata a saída, como o Êxodo, o Levítico, a saída do povo. Então, ali o povo foi levado para o deserto. Então, nós agora, assim como Deus guardou o povo de Israel no deserto, Deus nos guarda e nos deu agora o seu Espírito, para que nessa dispensação do Espírito, nós possamos ser guardados por Ele, possamos ser acompanhados por Ele e possamos aprender dEle aquilo que Ele quer para nós. Então, amados, que coisa interessante. Cada livro da Bíblia, e eu só me reporto agora a Números, no deserto, e é o livro de Levítico, por exemplo. O livro de Levítico é um livro que na Bíblia judaica o livro da chamada. O livro da chamada. Ele chamou, o título ele chamou, porque em hebraico é Vaikra, que significa ele chamou. Então,
Então, o livro de Levítico é o livro, todas as vezes em que há um chamado, Deus nos leva para o treinamento no deserto. Então, veja só, o livro de Levítico foi a chamada de Israel, a configuração de todas aquelas coisas da lei, foi a chamada, né? E a chamada para onde? Para o deserto. E a continuação dessa história vai para o livro de Números, que é o livro no deserto. E aí Moisés faz o resumo de tudo isso no livro de Deuteronômio. Então, queridos, nós lemos Deuteronômio capítulo 2 e versículo 7. Voltando a esse texto, né? Então, entendam bem, a palavra deserto, ela significa também lugar da palavra. Deserto também significa lugar da palavra. Lugar de ouvir Deus. Lugar do cuidado de Deus. Aqui está. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Ele tem cuidado de nós, amados. Neste deserto que estamos atravessando, né? Ele tem cuidado de nós. Então esse verbo aí, ele sabe, quando Deus declara, eu sei que vocês estão no deserto, isso tem um sentido mais íntimo e muito mais ativo. É o conhecimento de perto, é o acompanhar com amor a um assunto, a uma pessoa, adentrando pessoalmente aos detalhes. Deus conhece, irmãos, você não imagina, nós não imaginamos quanto Deus conhece de nós. Uma coisa impressionante, um dado que eu fico intrigado, né? Eu fico assim, por que isso está na Bíblia? Mas Deus sabe quantos cabelos eu tenho na minha cabeça. Você já pensou isso? Você já imaginou você contar os cabelos da cabeça? Então isso revela, isso pode ser uma hipérbole, né? O escritor pode ter usado uma hipérbole para dizer do grande cuidado. Então Deus conhece-nos profundamente. Então isso é uma garantia da nossa paz, da nossa tranquilidade, da nossa confiança. E agora chegou o momento da igreja. Colocar na prática o que é confiar em Deus. Uma coisa é falar que tem fé, outra coisa é confiar. E agora confiar em meio de quê? Em meio da pandemia, em meio às lutas que estamos passando. A gente vê, amados, tanta notícia, né? Pessoas morrendo pelo mundo afora, né? Coisas terríveis. E a gente pode até ver isso apenas como um número, como uma estatística, mas quando chega perto de nós, a gente sente, estamos passando, a nossa família está passando por um deserto. A minha sobrinha está lá inconsciente, sedada, entubada, não sabe o que está acontecendo. Nós sabemos apenas uma notícia, está estável, está sob controle, mas imagine só, amados, está acontecendo com uma pessoa da minha intimidade, que eu conheço, a minha sobrinha, que eu vi pequenininha, que cresceu, que de vez em quando nos vemos e nos relacionamos. Então, amados, isto é uma realidade cruel, terrível. O que fazer no meio deste deserto? Confiar em Deus. Saber que Ele está no controle de tudo, seja quais forem os resultados advindos deste problema que estamos passando. A expressão aqui, saber, que Deus fala, sabe que nós estamos no deserto, essa expressão, amados, ela quer dizer que Deus acompanhou o andar, a viagem dos israelitas com a revelação dos seus cuidados, guiando-os, suprindo suas necessidades e também disciplinando-os. Enfim, foi um verdadeiro pai para o seu povo. O que é que faltou para o povo do Egito? A sandália se acabou? Não. A roupa se acabou? Não. Eles disseram, olha só, agora Deus puniu. Deus leva para o deserto, amados, para que nós ouçamos Ele, mas também deserto é lugar de juízo. E ali para a nação de Israel foi lugar de juízo para uma geração. Porque a geração que desobedeceu, a geração que não creu em Deus, aqueles 10 espias, né, foram 12, e os 10 que não creram, que
jogaram mentiras, que jogaram conversa, né, na linguagem de hoje, fake news para a nação inteira e prejudicou toda uma nação. Todos eles se prostraram no deserto. Então, o deserto, amados, entrando já nessa parte de Israel, o deserto sempre foi usado por Deus como ambiente didático para tratamento e confrontação nossa, dos seus agentes aqui na terra. Deus sempre usou o deserto. Então, para Deus dar continuidade, por exemplo, para Deus dar continuidade ao tratamento e ao preparo de Moisés para ser libertador da terra do povo do Egito, né? O tratamento de Deus começou quando mandou ele para o palácio de Faraó, já como criança, ainda criança. Ele foi criado, ele foi formado em toda a ciência do Egito. E depois ele soube, nós não temos a descrição na Bíblia, como foi que ele soube. Certamente os seus pais, a sua mãe, ele transmitiu para ele, né, que ele seria guardado por Deus e ele seria o libertador, quem sabe. Nós não temos essa descrição na Bíblia, mas depois ele entendeu porque quando ele estava formado lá em toda a ciência do Egito, ele procurou agora, com a sua capacidade e com a sua influência, tentar resolver o problema dos hebreus, e não deu certo. E o que foi que Deus fez? Né? Ele entrou em questão de homens que estavam brigando, e aí entrou tanto que matou um homem, e depois foi descoberto, e aí ele foge para Midian. E o que é Midian? É uma terra estrangeira, é uma terra, e ele trabalhava no deserto. Olha só, amados, o que está aqui, né? Em Deuteronômio capítulo 1, aliás, de Moisés, Êxodo 2, 15 e 22. Êxodo 2, 15, diz assim: então os príncipes de Edom Êxodo 2, eu estou em Êxodo 15. Êxodo 2, 15. Diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Versículo 22. A qual, e ele foi lá, vocês sabem da história, ele encontrou um sogro, né? Ele deu água ao rebanho daquele cidadão, ele acolhe ele na casa, ele dá a sua filha Zípora, ele casa, Moisés casa com a filha daquele homem, sacerdote ali, e no versículo 2 diz: a qual deu à luz a um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Então Deus tira Moisés do centro mundial, era o país mais desenvolvido de então. Deus tira, olha só, o tratamento de Deus, quando Deus quer tratar conosco. O que é que ele faz? Nós pensamos que estamos numa situação definitiva, aí Deus tira daquela situação e leva para outra completamente diferente. Isso está acontecendo com milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora, e você pode ser uma destas. Você não imaginava que no mês de maio estivesse nesta situação, mas Deus está tratando conosco, Deus está tratando com a igreja, Deus está tratando com a liderança da igreja. E aí, amados, Moisés trabalhava em que? No deserto. Capítulo 3 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E ali foi no deserto que Moisés ouviu a voz de Deus. Ele viu coisa estranha, sobrenatural. Ele viu sarça ardendo e não se consumindo. Ele sabia que quando o mato seco pega fogo, ele se acaba. Mas agora ele viu uma coisa tremenda. Ele viu o mato pegar fogo e não se acabar. Deus estava ali, porque Deus fala conosco
no deserto. Assim como ele falou com Moisés, ele fala comigo e ele fala com você. Você pode estar no deserto, mas não esqueça, Deus quer falar com você. Se cale, fique calado, fique atento. O problema é que a gente fala muito, a gente enche a cabeça de coisa, a gente bota muitos pensamentos, a gente sofre da síndrome do pensamento acelerado, né? Pensa demais e esquece de parar, se quedar em silêncio e ouvir a voz de Deus. Onde é que Deus está, meus amados? Deus está aqui dentro. O Espírito Santo está aqui dentro. E Ele quer no seu silêncio, no teu silêncio, Deus vai falar contigo. Amém? Glória a Deus. E aí, queridos, o segundo exemplo de tirada de pessoas ou de nações para o deserto, né, está em Israel. Israel foi a nação que Deus tirou do Egito, né, para colocar no deserto. Ela foi o palco. Certo? O deserto foi o palco para que Deus trabalhasse, né, Deus trabalhasse a nação de Israel. Foi o palco. Então, outro exemplo, esse grande exemplo de Israel é o exemplo mais notório. E como já disse, no deserto, Deus abateu uma geração e levantou outra geração. Deus trabalhou juízo para o povo de Israel. Deus tratou individualmente. Olha só, amados. Olha só, uma coisa interessante que a gente vê aí, quando Moisés chega depois do Jordão, né? Quando Moisés chega ali nas campinas do Jordão, e ele começa a falar e se despedir do povo, ele diz assim, capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 37 e 40. Olha só o que Deus disse a Moisés. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel, herdar a terra. Versículo 39. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Moisés, amados, entenda aqui a situação. Moisés estava dizendo o que Deus disse ao povo 40 anos atrás. Os filhos de vocês, que vocês estão dizendo que eles vão ser vítimas, eles são que herdarão a terra. Vocês, porém, vão para o deserto. E toda aquela geração foi prostrada. Eles morreram no deserto. Nenhum daqueles homens, nenhum dos 10 espias que levantou a nação contra a ideia de chegar a Israel, nenhum dos 10 chegaram. Somente 2, Josué e Caleb, e nem Moisés. Irmãos, olha só, a liderança que levou o povo hebreu do Egito para a Canaã, a liderança, quem era? Moisés, Arão e Miriam. Quantos dos 3 chegaram? Miriam morreu primeiro, depois Arão morreu, e depois Deus disse a Moisés, sabe o que? Sobe no monte, olha a terra, você vai ver a terra, mas você não vai morrer, não vai entrar, você vai morrer. Sabe por quê, amados? Porque desobedeceu Moisés. E ele disse aqui no capítulo 1, né? Deus disse para ele, certo? Deus disse a ele, certo? Que ele morreria, né? Também tu lá não entrarás. Por causa do povo. Moisés pecou por causa do povo. Então, amados, no deserto, Deus trata conosco. Deus tratou com Israel. Deus está tratando com a igreja. Estão dizendo coisas impressionantes. Eu converso com pastores, né? Alguns estão dizendo coisas bem interessantes. Eu conversei com um primo da minha esposa essa semana, presbítero de uma igreja lá em Brasília, e eles a gente falando sobre a igreja,
não é? Aí ele disse uma coisa interessante, olha, a gente não sabe se vai piorar, a gente não sabe se vai melhorar. Uma coisa a gente sabe, é que vai ser diferente. Certo? Então, não sabemos como, vai ser diferente. Então chegou o grande momento da igreja confiar em Deus. O grande momento da igreja saber quem Deus é. Os sinais estão se cumprindo. A Bíblia está virando realidade. Né? Realidade, assim, coisa concreta. Não precisa a gente mostrar mais assim, e pregar para os incrédulos, para os ateus, para os que não confiam, né? Nós estamos chegando no momento de mostrar agora, olha aí, isso que está acontecendo é a realidade da palavra se cumprindo. Vai ficar fácil, amados, muito mais fácil a igreja propagar a verdade profunda, maravilhosa do plano glorioso da salvação, porque a Bíblia nos diz: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Sabemos que isto, na sua plenitude, vai ser lá no milênio, mas desde agora, muitos estão se voltando para Deus. Muito bem, mas o tempo está passando e eu preciso dizer mais dois exemplos. Um outro exemplo de alguém que foi para o deserto, só citando, vocês sabem muito bem a história, é o exemplo de Elias, aquele profeta que surgiu lá no Israel dividido e que profetizou para Acabe e que fez coisas tremendas e maravilhosas. Elias era tão ousado, tinha tanta fé que disse: olha, só vai chover aqui de acordo com a minha palavra. Olha que ousadia. Por isso que Tiago diz, ele era homem sujeito às mesmas paixões do que nós, mas quando ele falou que não ia chover, não choveu. Por quê? Porque ele falou debaixo da autoridade de Deus. Era um homem tremendamente usado por Deus. E um dia Deus, para começar a julgar Israel, vocês sabem, eu vou resumir a história, bem resumida, vocês sabem que ele chamou os profetas de Baal, que era o Deus a quem o povo de Israel estava adorando, e Deus chamou, Elias chamou para um confronto. Vamos ver quem é que vocês devem seguir, se é Deus ou se é Baal. E aí foi feito aquele altar que vocês sabem da história, e botaram fogo, fizeram o altar, botaram lenha, botaram o holocausto em cima, e clamaram: o Deus que manda fogo é o Deus de Israel. Vocês sabem quem venceu. Elias depois consertou o altar, rachou a lenha, botou o animal, e aí fez uma coisa impressionante, jogou água. Aquele altar seria consumido pelo fogo, e para provar que Deus é soberano, poderoso e que manda em tudo, aí ele disse: agora bota água. Estavam numa seca tremenda, mas ainda havia um restinho d'água ali, e colocaram água. E Elias clamou ao Deus do céu, e o Deus respondeu com fogo. Glória a Deus. Esse Deus que a gente confia, é esse Deus que a gente serve. É esse Deus que cuida de nós. Meus amados, que coisa impressionante. Um homem só contra 850 profetas, sacerdotes, idólatras. E ele desafia o rei. E aí, amados, ele vence. No outro dia que ele vence, a rainha má Jezabel sabe disso. E diz uma coisa: olha, do mesmo jeito que ele fez com os profetas, amanhã vai ser feito com ele. E o que é que Elias faz? Olha só o que é que Elias faz. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo, então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Onde é que estava Elias? Estava no deserto, fugindo de quem? Da rainha Jezabel.
Ele confiava em Deus? Confiava. Mas quando foi ameaçado, aí entra a alma, aí entra o medo, aí entra o pavor, e ele foge, ele deixa o companheiro, ele vai para o deserto, ele fica debaixo de um zimbro, ele se desfalece, ele quer morrer, ele vai dormir, ele se abandona, mas Deus não abandona ele. Elias se abandonou, mas Deus não abandonou ele, e disse, mandou um anjo, e deu ordem a um anjo, o anjo foi lá, e levou pão, e levou água, e ele comeu, e dormiu de novo, e depois comeu, e aí levantou-se, e foi fazer um mandado de Deus. Onde é que você está, meu amado? Onde é que você está, minha amada? Você está debaixo de um zimbro, se lamentando da vida, você está achando que não tem mais jeito, você está achando que essa pandemia vai acabar com você, você está achando que o seu caso é perdido. Não! Deus está no controle de todas as coisas. Assim como ele falou para Elias, ele fala para você nesta noite. E aí, amados, o tempo se acaba. Mas eu quero falar do homem, o mais importante personagem que foi levado para o deserto. Quem foi? Jesus. João batiza Jesus. Olha que cena extraordinária. João batiza Jesus. E aí tem aquela resistência, não, eu deveria ser batizado por ti, é tu que venhas a mim. E aí Jesus disse, não, agora temos que cumprir tudo o que está na lei e tal, você tem que me batizar. E aí João, abre uma exceção e vai batizar Jesus. E quando ele está batizando Jesus, o céu se abre. O Espírito Santo desce, porque ele estava orando. Enquanto Jesus estava sendo batizado, ele estava orando. E quando ele orou, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. E se ouve uma voz: este é o meu filho amado. Que coisa tremenda. Quem estava ali na beira do Rio Jordão ficou maravilhado. Que coisa impressionante. Era a primeira aparição de Jesus. Era a primeira revelação. João agora não teve nenhuma dúvida, né? João tirou a sua dúvida, apesar de que depois ele ainda teve dúvida. Mas ali ele viu a glória de Deus se manifestando. E aí, amados, a gente vai para o texto. E o que é que diz o texto de Mateus, capítulo 1, né? Mateus, capítulo 1. Aliás, capítulo 4. Capítulo 4 de Mateus. O que é que diz a palavra? Capítulo 3, 13 a 17 é o batismo, né? Este é meu filho amado em quem me compraste. Termina isso no capítulo 13, versículo 17. E aí no capítulo 4 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido por quem? Pelo Espírito. E o Espírito conduziu para onde? Para o deserto. Quem era que o Espírito estava conduzindo? O Filho de Deus. Mas ali ele era homem. Ele era homem, amados. E aí, o próprio Jesus, ele foi obediente. Ele foi obediente. E aqui tem uma coisa interessante que eu anotei, né? Que Jesus, apesar de ser filho de Deus, humanizado, ele teve que passar pelas escolas divinas do tratamento humano. Jesus teve que passar pela escola divina do tratamento humano. O que Deus faz com os humanos comuns, ele fez com o Filho. Duas coisas interessantes, entre muitas. Qual foi as duas? Primeiro, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8. Jesus aprendeu a obedecer. Isso foi aqui na terra. Depois, amados, ele teve que ser levado ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Né? E Jesus, amados, ele foi tentado, e o escritor disse, nas 3 compulsões do mundo. Ele foi tentado em 3 coisas. De quê? Primeiro, ser capaz. Segundo, ser espetacular. E terceiro, ser poderoso. Já pensou que coisa interessante? Jesus foi tentado a ser capaz. O diabo disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tu está com fome. Faz 40 dias que tu não come. Tu não é competente.
Tu não é filho de Deus? Transforma isso aí em pão. Imagina se Jesus fosse eu e você, amado. Nós, agora, para exibir poder e autoridade, eu vou transformar no pão mais gostoso. E aí, assim que eu transformasse, nós estaríamos derrotados. Mas Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, porque ele havia sido cheio do Espírito Santo lá no momento do batismo. E aí, filho de Deus, ele entendia todas as coisas, aí, amado, mas ele era homem, ele estava limitado ao ser humano, e aí, amado, ele não caiu nessa armadilha de Satanás, ele não quis ser capaz, ele disse: nem só de pão viverá o homem. Depois, o diabo tentou ser espetacular, e depois, irmão, Jesus fez milagre muito maior que transformar um pão para ele comer. Ele de 5 pães deu alimento a 5.000 pessoas. Ele fez coisa muito maior do que aquilo ali que o diabo estava querendo que ele fizesse. Depois o diabo tentou que ele fizesse uma coisa espetacular, pular do templo e para todo mundo ver e ele não morrer. Jesus disse, né, que não tentasse a Deus. Ele não ia tentar a Deus. Mas ele fez coisa espetacular. Tem coisa mais espetacular, irmão, do que andar por cima de água. Jesus fez depois, mas não fez por causa da uma ordem de Satanás. Ele estava naquele momento sendo tentado. E depois, amados, ele foi tentado a ser poderoso. Tudo isso te darei. Mas ele sabia que um dia seria poderoso. Mas ele, para ser poderoso, ele teria que vencer as tentações. Para ser poderoso, ele teria que enfrentar a cruz. E depois que enfrentou a cruz, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, aí ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Não era Satanás que ia entregar os reinos a Jesus. Jesus ia conquistar pela obediência. Então isso, amados, começou aonde? Começou no deserto. Jesus foi levado para o deserto. E aqui, amados, é somente um trechinho das tentações, somente um trecho. Tem somente essas 3. Né? Então tem muito mais. Ele passou 40 dias sendo tentado. Nós não imaginamos, né, a profundidade das tentações, o que o diabo fez, né, para derrubar Jesus, mas ele foi vitorioso. Portanto, queridos, deserto é o lugar onde recebemos o treinamento do Senhor. É o lugar de ouvirmos a sua palavra. Então que estejamos prontos a ouvi-lo e prontos a obedecer. Está no deserto? Dê glória a Deus. Está no deserto? Você vai escapar. Está no deserto? Não tem problema, Deus está contigo. Está no deserto? Não se preocupe. O Deus que fez o deserto, Ele vai suprir as minhas e as tuas necessidades. Que Deus em Cristo nos abençoe. Irmã Lênin, louve a Deus. Graças a Deus pela boa palavra. Deus permite no deserto, né, a gente passar, mas não esqueça que no deserto Ele está ali passando conosco. Glória a Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor com o hino 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas ao buscar foi, ao encontro gemendo, tremendo de frio, por
logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história voltou a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscar foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Amém. Glória a Deus. O Senhor deixou 99 para ir atrás de uma ovelha. Isso fala para nós tremendamente. Assim como Ele cuida de nós no deserto, Ele cuida de você como ovelha. Ele não quer que você seja desgarrado do rebanho. Então, queridos, louvamos a Deus por esta oportunidade, convidando os irmãos para domingo estarmos aqui em mais um culto de louvor e adoração, aproveitando para dizer aos amados irmãos que compartilhem, né? Essa é a linguagem do Facebook. Eu não entendo muito de Facebook, mas é o que os irmãos aqui, os técnicos, me disseram. Vamos compartilhar, porque você replica as pessoas que podem ser alcançadas por esta live, por este culto de louvor e adoração. Então vamos continuar orando. Os irmãos olham para minha sobrinha Renata, orando pelo... E também o pai dela, né? E o cunhado Ricardo, que está aí com o exame que deu positivo, mas ninguém sabe aí como é que vai ser. A minha irmã também está junto deles, poderá ser afetada. Então os irmãos oram por esta família. Minha irmã, Redjane, o meu cunhado Ricardo e a minha sobrinha Renata, que está internada, não é, na UTI. E também o sobrinho de Helena, meu sobrinho por afinidade, Dr. Tiago, lá de Guarabira. Ele está também infectado pelo coronavírus, mas está se recuperando. Os irmãos orem pelo Tiago, né, da Assembleia de Deus lá de Guarabira. O Edmilson pede oração pela família, para que Deus nos dê sabedoria. E pela família dos pastores, né? Ele está pedindo oração, o Edmilson está pedindo oração. O Daci Marques, lá de Cuitegi, pede oração por sua irmã Evilane. A irmã Evilane, que está à frente no combate a irmã Evilane, né? A irmã Daci Marques pede oração. E a irmã Evilane, também devemos orar, que ela é secretária de saúde, né? Lá, a irmã Evilane, filha da irmã Evaneide, filha do irmão Petrônio. Vamos orar para que Deus ajude a irmã Evilane naquele desafio, nesse desafio, né? Muito bem, orar por todos os casos positivos de Covid aqui em Remígio, por todos os demais que conhecemos, principalmente para aqueles que você conhece, você sabe que está doente, né? Orando pelo irmão Josildo, irmão Josivan, irmão Hamilton e o irmão e a irmã Andrine. Também ontem aniversariou o pequeno Levi, meu amigo, eu acho que completou 3 anos, né? Acho que foi 3 anos. 3 ou 4 anos, se não me engano. Não é? Ele esteve aqui hoje, falei com ele, abracei ele, né, pequeno, mas ele
e graças a Deus completou seus 3 ou 4 anos, eu não sei, não me lembro. Ele é filho do nosso diácono, irmão João Paulo, que trabalha conosco aqui na igreja. Então, queridos, vamos abençoar esta criança, né? Porque todos nós abençoamos a todos. Vamos abençoar o pequeno Levi, pedindo a Deus a bênção, a saúde e o crescimento, né, no cuidado do Senhor, orando por seus pais também. Graças a Deus, irmão João Paulo, por quem oramos semana passada, que estava com uma suspeita de Covid, graças a Deus ele foi testado e deu negativo, não teve Covid. Provavelmente foi dengue, mas graças a Deus João Paulo está bem, já voltou a trabalhar. Esta semana trabalhamos no departamento social da igreja, distribuindo as cestas, e ele já trabalhou, fez todo o serviço necessário. Graças a Deus. Então, queridos, que Deus nos abençoe e nos ajude. Não esqueça, né? Não esqueça de orar uns pelos outros. Muito bem, orando, a irmã Rosa Maria Pereira, orar pelo filho do pastor Arquimedes, doutor Henrique. A irmã Rosa, esposa de Gildo aqui, né? Ela está pedindo oração pelo doutor Henrique. Não sei se é suspeita de Covid, não sabemos, mas eu sei quem é. Ele é infectologista, filho do pastor Arquimedes, da Assembleia de Deus, em Mamanguape. Oremos também por este servo do Senhor. Então, queridos, Deus abençoe a todos. Tenhamos um fim de semana abençoado. Amanhã, né, continue orando na sua casa, meditando na palavra. E domingo, vamos juntos aqui, a partir das 7h30, né, adorar a Deus, pregar o Evangelho, e você vai, com certeza, continuar testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, né? Irmã Iris também pede oração. Irmã Iris Canané, aqui de Remígio, ela pede oração pela saúde da sua família, orando também pelo esposo de irmã Iris, para Jesus salvá-lo. Então, amados, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos dê a graça de entender o momento que estamos vivendo, mesmo que seja no deserto. Ó Deus, nos ajude a aprender a ouvir a Tua voz, no silêncio do deserto. Meu Deus, na falta muitas vezes de algumas coisas, mas que Tu podes, Senhor amado, usar estes momentos difíceis para nos tratar, para conversar conosco. Oriente a Tua igreja, tenha misericórdia daqueles que estão se recuperando, os irmãos pelos quais nós já, Senhor, oramos, estamos pedindo oração, estamos orando pelos que estão atingidos pelo Covid, a minha irmã, a sua família, sua filha, o seu esposo. Tenha misericórdia daquela família, Senhor. Abençoe todos os Teus filhos que estão atingidos. Meu Deus, os Teus servos obreiros, o pastor Jonatas, o pastor Alexandre, e agora o filho do pastor Arquimedes. Meu Deus, tenha misericórdia destes homens e mulheres, filhas Tuas, filhos Teus, que estão atingidos por este mal. Tenha misericórdia de todos aqueles que nos referimos aqui. Meu Deus, nestes pedidos de oração, te pedimos a Tua bênção, a Tua intervenção soberana, poderosa, a Tua mão, Senhor, que protege, que guarda, meu Deus, que guia. Deus, que seja com os Teus filhos, dando a eles sabedoria, dando a eles, ó Deus, orientação, dando a eles força, para que eles atravessem os desertos da vida. Pai querido, nos dê um fim de semana abençoado, pregando a Tua palavra e testemunhando de Ti. É o que Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Vamos abençoar o pequeno Levi, né? Faltou a bênção de Levi. Então, antes da bênção apostólica, vamos dizer para Levi assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus guarde o pequeno Levi para que ele seja criado com saúde e diante do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.